Olá, tudo bem convosco? Olá, crianças, olá, docentes e famílias. Sementes de Leitura Infantil é um projeto de conto-histórias que já te vou falar nele no final desta história. A história que eu vos trago hoje é. Tan, 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 tan. É uma adaptação do conto A Menina que se ria a dormir. Vamos ouvir? Sim. Numa aldeia muito pequenina, com casas muito pequeninas e com um número de habitantes muito pequenino, vivia a Glória. É, que também era pequenina, com a sua mãe, a mãe Inácia e a avó Gertrudes. O pai Amílcar trabalhava numa cidade muito grande, um bocadinho longe dali. A Glória era uma menina igual às outras. Preferia. Quem é que não prefere? Preferia lamber as colheres de pau a comer os bolos de chocolate. Tão bom! Portava-se melhor com a tia do que com a mãe. Ah, malandra! Enfim, até aqui, nada de novo. A Glória tinha era uma dificuldade. Ela não conseguia dormir sem ser embalada por histórias. Tu também és assim? Algo me diz que sim. Dormir não é adormecer. Quando alguém parava de contar a história, fosse a que horas fosse, a menina abria os olhos e dizia sorridente: E depois? E depois? Ou simplesmente: Conta outra vez. Ou então: Conta outra história. A professora da aldeia, que ainda conseguia ser mais organizada do que o dicionário que havia na escola. Até tinha feito um horário. É verdade, tinha feito um horário. Sabem com quê? Sabem? Com os dias da semana, o tipo de histórias e quem era responsável por ler uma história à Glória, para que ela tivesse um soninho descansado. A mãe, a avó, o tio, a prima, o padeiro, espera lá, já me perdi com tanta gente. Então, a mãe, a avó, o tio, a prima, o padeiro e a vizinha e mais meia dúzia de pessoas que viviam naquele lugar. O senhor Amílcar também contava histórias à Glória. Todos os meses ela recebia uma longa carta. Ou melhor, uma autêntica viagem dentro de um envelope selado, que é como quem diz, fechadinho. O Sr. Amílcar era o único que contava histórias de viagem. Na aldeia da Glória, cada habitante tinha a sua experiência de vida, os seus gostos e as suas manias, os seus feitios e fantasias. E, claro, o tipo de histórias preferido. A mãe, a senhora Dona Inácia, era apaixonada por todos os animais que conhecia. Tu também és assim? Também gostas muito de animais? Eu acho que sim, tu gostas. Pois é, era a mulher das fábulas. Era ela que contava aquelas histórias em que os animais, sabes, têm um papel principal e que nos transmitiam sempre uma lição muito importante para as nossas vidas. Para além de todas as mães nos gostarem de dar lições, nós também aprendemos muito com os animais, que muitas das vezes são muito amigos uns dos outros. O tio Afonso era o melhor. A Sua Alteza Dom Afonso, como era tratado na terra, sempre vestido com elegância de um príncipe, contava histórias que começavam com Era uma vez, num reino muito distante, e acabavam com
Casaram, tiveram muitos filhos e foram felizes para sempre. Também conheço histórias assim. Eu também conheço. As histórias da avó Gertrudes eram bem diferentes. A carinhosa velhota queria que a neta viesse a ser uma mulher despachada e com raciocínio rápido. Por isso, sabes o que escolhia para puxar o soninho da glória? Não sabes? Adivinha? Não sabes, não? Pronto, então eu digo. Mas, não vou dizer. Vou-te dar uma pista. Não eram bem histórias, sabes o que eram? Adivinhas. Tu sabes alguma adivinha? Sabes? Pois quero saber isso. Que adivinha é que tu conheces? A prima, Vera, era o nome da prima da Glória, parecia um girassol. Passava os dias inteiros com as flores. Durante as noites, aquelas em que ela tinha que embalar a prima, Glória, entretinha-se a contar as zangas de várias flores. Vê se tu conheces algumas destas flores. As zangas dos amores perfeitos, com os mal-me-queres, a simplicidade das papoilas, a vaidade das orquídeas e a forte amizade entre as rosas e as margaridas. Nas histórias da mulher do padeiro, a vizinha Joana, que era apenas uma senhora que se divertia com tudo, mas que com tudo, sabem com o quê? Que era fedorento, fedorento, cheirava mal, mas também horripilante. Contam as más línguas que ela era assim porque uma febre muito alta tinha levado os seus pensamentos para sítios de outros mundos. O que aconteceu, olha, ninguém sabe ao certo, mas a partir dessa doença, a mulher do padeiro passou a vestir-se de preto, a sair de casa só à noite. É verdade, sair de casa só à noite. Olha, não sei o que é que se passava com ela. Então, contava histórias, sabem de quê? Em que entrava sempre ou um bruxo, ou um feiticeiro, um vampiro, ou um lobisomem. Au! Também acho que tinha um bocadinho de medo. A Glória às vezes tremia no meio do sono. Nesses momentos, a vizinha Joana calava-se para não assustar mais a menina. Mas a Glória abria logo aqueles olhos e perguntava: E depois? E depois? Ou então: Conta lá outra vez, conta outra história. O padeiro, era tão boa pessoa que todos lhe chamavam Pão de Deus. Como eu gosto desse pão de Deus. É aquele pão assim redondo que tem um bocado de coco por cima docinho. Então, vamos lá centrar-nos na história. Adiante. As suas histórias do padeiro faziam crescer água na boca. Tanto a mim, como a ti, como à Glória. Depois dessas noites, escusado será dizer que a Glória acordava a gritar: Mãe, estou com fome! Ela era engraçada. Nessas manhãs, também toda a povoação acordava com fome do pãozinho quente. Já se sabia, não é? Depois de uma noite em que o padeiro contava as histórias, vinha a manhã em que não havia pão fresco na aldeia, pois ele tinha estado toda a noite, em vez de fazer o pão, tinha estado a contar histórias à Glória.
o problema da Glória começava a interferir com a vida de todos os habitantes. Apesar de ninguém se queixar e de todos adorarem a menina, o cansaço, estavam cansados, o cansaço estava a tornar-se visível, às vezes era bem difícil de suportar. Perder uma noite de sono é difícil. Tantas vezes não deixava ninguém bem disposto. Alegre ficava a Glória. Esperta. Quando recebia notícias também ficava alegre. Notícias de quem? De quem? Do pai. Naquele dia escuro e triste, embora fosse primavera, o sorriso da menina iluminou-se. Quando o carteiro chegou com mais uma caixa. Olha, uma caixa do tamanho de uma mão de uma criança. Seria? Oh, que boa surpresa! Quando ela abriu a caixa, disse a Glória. Abriu a caixa e pensou que não estava a ver bem. Deixa ver. Nem queria acreditar. Esfregou os olhos e observou novamente para o interior da caixa. Estava deitada sobre um montinho de algodão branco e fofo. Com as nuvens estava uma menina, que parecia assim uma princesa nascida num lugar mágico, vestida com uma camisa de dormir até aos pés, e sorria, com os olhos sempre fechados. E tudo brilhava à sua volta. Com as mãos a tremer, a Glória leu o bilhete do pai que acompanhava essa princesinha. Desta vez não era uma carta a contar a viagem, mas sim a explicação daquele presente. Olhem que linda, que era a nossa princesinha metida dentro da caixa. E o bilhete dizia assim: Querida Glória, hoje envio-te um presente muito especial. Uma fadinha de olhos fechados. A fadinha gosta de passar as noites a sussurrar histórias ao ouvido de quem dorme. A essas histórias chamam-lhe sonhos. Guarda a tua fadinha na almofada e verás como dormes toda a noite embalada por histórias nunca ouvidas. Bons sonhos e um grande beijinho do pai. A Glória nem queria acreditar no que estava a acontecer, mas estava assim um bocadinho desconfiada. Decidiu não contar nada a ninguém. Chegou a noite, ainda mais escura do que o dia, que já tinha sido bem escuro. Depois de um jantar digno de um príncipe, o tio Afonso dirigiu-se à casa da sobrinha para mais uma noite de Era uma vez, num reino muito distante. Ia a história quase a chegar à parte do baile, que era a parte preferida da Glória, quando o tio foi interrompido por um barulho de chuva. Chovia tanto, 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 que parecia que os anjos tinham de decidir transformar a terra em mar. Imagina, perdidos nos seus pensamentos, Dom Afonso nem se apercebeu de que algo de estranho se estava a passar. Ele já se tinha calado há tanto tempo e a Glorinha continuava a dormir. Como é que é possível? Ela ainda não tinha acordado com a pergunta do costume. Qual era? Isso mesmo. E depois? E depois? Conta lá outra vez. Ou conta outra história. Já se viu o sol a entrar no quarto quando a menina se começou a mexer e viu o tio observá-la com cara de bobo da corte e disse-lhe:
Bom dia, tio. Tenho, tenho um sonho tão bonito para lhe contar. Um sonho? Perguntou o tio, com mais cara de bobo da corte. A Glória deu uma gargalhada e gritou como só as crianças sabem gritar. Mãe! Avó! Venham ouvir o meu sonho! Quando a mãe e a avó chegaram ao quarto da Glória, mostrou a caixinha azul, que já só tinha dentro o algodão e a carta do pai. É pena que a fadinha de olhos fechados tenha ficado invisível. É linda. E está vestida com uma camisa de dormir até aos pés, como as da avó Gertrudes. A partir desse dia, nem sabes o que aconteceu. Nem sei se te conto. Não, vou contar. Não vou deixar para mim, não é? Ninguém mais passou as noites em branco. A não ser o padeiro e a sua misteriosa mulher, a vizinha Joana, a fazer pão, não é? Era tarde. Era a tarde em que a professora organizava um lanchinho na escola, isso mesmo, para que todos ouvissem a Glória a contar os seus sonhos. Os sonhos eram surpreendentes e a gargalhada era geral. Dizia o Sr. João e o Sr. Miguel. Todos se riram muito com aquelas histórias que ela contava dos seus sonhos. Se por alguma razão a Glória parava de contar o que tinha sonhado, ouvia-se a aldeia em coro. E depois? E depois? E depois? Fim. Gostaste da história? Eu também achei o máximo. A ver se tu também arranjas uma fadinha para pôr debaixo da almofada. Para não terem que a família toda andar-te a contar histórias até tu adormeceres. Não é? E como te disse no início, Sementes de Leitura Infantil é este projeto. Um projeto de conto de histórias que podem ser aplicadas no jardim de infância, podem ser aplicadas nas escolas do primeiro ciclo ou em aulas de cidadania de segundo e terceiro ciclo, assim como em educação especial, ou até para pais ou outros familiares que gostem de mostrar histórias para as suas crianças. Pegam nestas histórias e mostram aos seus meninos. Boa? Sim? Pois. Como pudeste ver, este é um conto infantil sobre histórias, não é? Com encanto e humor, que leva a suscitar a curiosidade nas crianças e motivá-las para a promoção da leitura. É do Plano Nacional de Leitura do terceiro ano do primeiro ciclo. Claro que aqui foram um bocadinho adaptadas, tinha que ser, para poder chegar a todos os meninos que nos gostam de ouvir. E fala sobre entreajuda, entre todos, não ajudavam todos a contar histórias à Glorinha? Pois é. Numa comunidade onde todos dão um pouco de si e do seu tempo para ajudar a menina a dormir. E o pai, apesar de ausente de estar longe, consegue demonstrar o amor que sente pela sua filha. Não é verdade? Tu não sentiste isso também? Eu senti. É verdade. E agora tenho uma coisa para vos dizer também muito importante. É que este conto é de Isabel Zambujal. E as ilustrações do original são de Helena Nogueira, da editora Oficina do Livro 2007. Mas se deste conta, estes desenhos não são do original. Foram uma adaptação feita pelos meninos do turma do terceiro B, da Escola Básica número 1 de Santa Amaro, do agrupamento de escolas António Granjo de Chaves, que gostaram tanto de ter participado noutra história, na história A que sabe a lua, que quiseram voltar a participar. Tão bonito. Ai, eu fiquei tão contente. Beijinhos, meninas do terceiro B. É verdade. E querem saber quem são esses meninos? Sim. Estão preparados? Olha que eles são muitos. Vamos a eles?
Então ora bem se eu sei, a Beatriz Vaz, a Beatriz Carneiro, a Beatriz Ferreira, a Bianca Costa, a Bianca Bernardo, o Eduardo, a Gabriela, o Gonçalo, o Guilherme, o Gustavo, a Inês, a Lara Ramos, a Lara Santos, a Leonor, o Lucas, a Mariana Alves, a Mariana João, a Matilde, o Miguel, o Pedro, o Rodrigo, o Santiago, o Vicente e a Vitória, sob a orientação da sua professora Fernanda Barroso. Aqui vos deixo a ficha técnica que vocês estão aqui a ver, com o meu e-mail patricia.teixeira.souza@gmail.com. Estão a vê-la aqui? Estão a ver aqui? Pois é, porque assim, se quiserem, podem fazer os desenhos de uma história por sugestão do professor ou do educador, ou até que vocês gostem muito de ler em casa, e podem fazer os desenhos desta história, das páginas da história, e mandar para o meu e-mail. Que eu faço como faço estes meninos. Conta a história, fala de ti ou dos teus colegas e mostra aqui os desenhos que tu fizeste. Combinado? Querem fazer? Podem mandar para mim. Olha que eu vos vou surpreender, vocês vão gostar, que eu sei que estes meninos gostaram tanto, que até quiseram fazer outra vez. E agora só tenho para vos dizer, para vos mandar um grande beijinho e espero que tenham gostado da história. Tá? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Depende de que hora for do dia.